João capítulo 1, versículo de número 6 ao 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. João é o Batista, né? Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Uma das coisas interessantes desse texto é a gente perceber o contexto, né, que João aparece nesse cenário, que a gente quer tratar um pouco sobre o ministério de João para os dias atuais, né? João Batista, como é necessário a gente compreender que a igreja precisa de pessoas que tenham ministério. E quando a gente fala de ministério, a gente está falando de ministério autêntico. São pessoas que são credenciadas, né, como nós vimos aqui, enviadas pelo Senhor. Por quê? O período é justamente daquele do Antigo Testamento sendo transferido para o Novo Testamento. Só que você tem um adendo entre Malaquias até o Evangelho de Mateus e o próprio surgimento de João Batista. Você tem um período de 400 anos em que Deus parou de falar. E João, o Batista, ele é profetizado lá no Antigo Testamento. O livro de Malaquias termina falando que viria um, e seria ele. E é interessante que qual é a situação do aspecto judaico quando João Batista vai nascer? Esse período de revolução, insurgência, perseguição. Então havia um ritual acontecendo no templo, ofertas sendo oferecidas em nome de Deus e para Deus. Existia o sacerdote, o sumo sacerdote. Você tinha toda uma prática religiosa que aparentemente você tinha lá o templo de Salomão, você tinha as ofertas que eram oferecidas como sacrifício por causa do pecado dos sacerdotes, do sumo sacerdote e do povo. Mas o que a gente percebe é que o que parece é que é uma falsa religião. É completamente oposto a tudo que Deus queria. Mas uma promessa estava sendo feita. Qual era a promessa? Primeiro, que o Filho de Deus ia nascer. Então a gente não vamos perder a visão de que alguém iria nascer para que essa esfera religiosa, essa esfera aparente da religião, caísse logo por terra. Só que tinha alguém que viria antes de Jesus nascer para preparar o lugar dele. Só que quando a mãe de João Batista engravida, Maria também engravida. Elas engravidam, parece que próximo, né, no mesmo período. E o que é mais chocante é que João Batista, ele nasce dentro desse contexto em que a religião é falsa, a adoração no templo é falsa, o sacerdócio era falso. Eu até acredito, irmãos, que a oferta oferecida não era de um coração que queria a presença de Deus, era mais um alívio de consciência, de que se a gente não buscar o Deus de Israel, a gente pode sofrer dano. Mas dentro desse contexto a gente percebe de silêncio de Deus, esse período em que Deus para de falar, esse adeno vai ser quebrado. Como? Através do nascimento de João Batista. E é interessante quando Isabel encontra Maria, ou Maria encontra Isabel, uma das facetas mais bonitas no Evangelho, tanto de Mateus, Marcos, Lucas e João, é mostrar quem eles eram antes de nascer. Eles eram cheios do Espírito Santo. Diz que eles saltaram, né, no ventre quando se encontraram, quando Maria com Jesus no ventre, Isabel com João Batista no ventre. Diz que
os meninos eles saltaram. E o que é interessante nisso é que, quando a gente olha, é que todo servo do Senhor, ele não é achado, ele não é formado. Muito interessante aqui que o texto diz assim, né? O texto diz assim no versículo 6, houve um homem. O princípio que Deus vai usar, não espere alguma coisa muito grandiosa vindo do céu. Deus vai usar um homem. Deus vai usar homens. Veio um homem. Não adianta, irmão. O princípio ainda que Deus quer com homens para o ministério é com pessoas humanas. Deus não vai usar uma pessoa sobrenatural, uma pessoa com uma humanidade. A humanidade fala do tipo de que João era. Quem era João? João era um homem. A gente entende o que é um homem antropologicamente, biblicamente. O que é um homem? A antropologia estuda, né? O homem. O que é um homem? Um homem, ele é constituído de três coisas. Ele tem um corpo, ele tem uma alma e ele tem um espírito. Então Deus vai usar um homem, só que esse homem, aí que está a questão, Deus no ministério tem homens. Só que esses homens no ministério, o João, evangelista, diz, houve um homem, é um homem, na sua integralidade, totalmente homem, com a natureza humana nele, mas ele era cheio do Espírito Santo, antes de nascer. Só que aqui o João evangelista diz, ele é um homem enviado por Deus. No ministério, ninguém se envia, ninguém se coloca, ninguém se faz, ninguém busca para si glória pessoal. A minha luta, desde que os irmãos me conhecem, é sempre mostrar para vocês e para todas as pessoas que Deus vai usar homens enviados por Deus. Deus não vai contar com homens que Ele não envie. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não forem o que Paulo diz em Romanos 10? Se não forem enviados. Irmão, eu acredito que a gente deva seguir qualquer homem enviado por Deus. Não existe ninguém que tome qualquer lugar na igreja que primeiro Deus não envie ele. Deus não conta com homens que se colocam naquilo que a gente chama de a obra de Deus. Eu vou ser bem específico, irmãos. Há uma confusão, porque nós esquecemos que homens no ministério, homens têm que ser enviados por Deus. Não é uma capacidade intelectual aprendida em qualquer sala de aula, aprendida em qualquer lugar, irmãos. O lugar do aprendizado é primeiramente esse homem conhecer a Deus, saber quem é Deus, conhecer o coração de Deus, o sentimento de Deus, as características de Deus. Nenhum homem que não conhece a Deus pode ser enviado por Deus. Por isso que você pega aqui, quando logo em Êxodo, né, quando Deus quer tirar Israel do Egito, Deus não vai mandar uma pessoa cheia de altivez, soberba, como nós oramos nessa noite, cheio do seu achismo natural. É assim que diz, né? Moisés, vem agora, Deus falou para ele, e eu vou te enviar a Faraó para que o meu povo, os filhos de Israel, saiam eu vou te enviar. O Faraó estava no mesmo lugar, o exército do Faraó estava no mesmo lugar, os filhos de Israel estavam debaixo de opressão, mas Moisés não poderia se colocar em qualquer situação diante do povo, e ele tentou fazer isso. Quando você se insere num lugar que Deus não te colocou, você, no meio ou no fim, você vai abandonar aquele lugar. Porque Deus tem que enviar, irmãos. Como que Moisés se inseriu? Ele matou lá o egípcio, achando que Deus, o texto diz em Êxodo, que achando que Deus, por meio dele, queria libertar Israel do Egito. Não era o tempo, não era a hora. Qual é a hora do envio? É depois que ele vai para o deserto. É no deserto, quando ele está lá, né,
rebanho de Jetro, ele viu o quê? Ele viu o Senhor numa sarça ardente. Aquela sarça estava pegando fogo e ele ouviu uma voz. Por quê? Quem era Moisés quando chamado? Ele era cheio de intelectualidade, capacidade humana. Cheio... Olha hoje, irmãos. É tanto título, é tanto diploma, é tanto isso. Hoje só falta semideuses na igreja. Porque apóstolos estão cheios, profetas estão cheios. E a grande pergunta é que quem é que Deus vai usar para cuidar da igreja local? É homens como Moisés. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Irmão, o cenário daquilo que a gente chama de igreja local, a comunhão dos santos, a reunião em nome do Senhor, é um lugar que o que a gente tem que fazer é tirar a sandália do nosso pé, porque aquilo não é nosso. Aleluia. Israel não era de Moisés, irmão. Israel era o povo de Deus. Aleluia. Então, como a gente precisa reaprender que o chamado de Deus começa com um homem enviado por Deus. Que primeiro ele deixa a educação que ele teve, o conhecimento científico egípcio. Hebreus, né, o escritor dos Hebreus chega a dizer que ele abandona o Egito para passar os sofrimentos com os filhos de Israel. Por quê? Era mais interessante ele ter Deus do lado dele, porque ele tem aquele monte de conhecimento e não conseguir guiar os filhos de Israel. Então eu acredito que sempre vai haver homens no ministério, mas homens enviados por Deus, assim como Isaías, Jeremias. Isaías, depois que ele viu, né, a visão, é sempre com Deus. Vê Moisés, vê Deus. Isaías 6, né? Quando morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele viu o ser de Deus. Ministério, irmãos, primeiro é você conhecer Deus. Saber quem é Deus, se aprofundar. Um irmão falou assim para mim: por que você fala tanto de ministério e relaciona ministério a Deus? Porque ministério não está relacionado com a sua capacidade humana, com aquilo que você conhece, com aquilo que você estuda até sobre Deus, com teologias. Não, irmão. Ministério é um conhecimento. Quando Isaías viu o Senhor assentado no alto sublime trono, ele falou: afasta de mim porque eu sou um pecador. Purifica a minha boca. Só assim, irmão, ver Deus e ver a sua condição pecadora. Hoje, parece que os irmãos que estão cuidando da igreja, parece que eles não são pecadores, não tem misericórdia de ninguém, não anda com ninguém, não se aproxima de ninguém, não quer saber de cuidar de irmãos que estão fracos, irmão que não consegue mais caminhar. É porque nós perdemos a visão de Isaías. Qual é a visão de Isaías? Senhor, me purifica os meus lábios. Eu habito no meio de um povo que é impuro. Como que você vai guiar o rebanho do Senhor se o Senhor não te santificar? Você lembra de Jesus? Em João 17 ele falou: por causa deles eu me santifico. Por que a gente não expõe a santidade de Deus publicamente, como eu vi ontem os padres? É porque tem pessoas ali naquela fila ontem que precisavam talvez de uma ajuda daquele grupo, que talvez até iriam procurar eles, mas depois daquilo a pessoa, ela fica meio que complexada, né? Como que nós vamos nos aproximar? Então olha só, Isaías 6,8 diz assim: depois disso, depois que ele vê o Senhor, depois que ele é purificado, diz assim: depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a Trindade, o Deus triuno, né? Que ele usa 3 vezes a expressão Senhor, né? Ele fala santo, Senhor é santo, Senhor é santo, santo é o Senhor. Quem que está ali assentado no trono? É o Deus triuno, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui, no chamado de Isaías, é a Trindade que comissiona ele. Diz assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós, no plural, porque o nosso chamado é um chamado que envolve a Trindade, irmãos. Por isso que as pessoas não entendem o nosso chamado. A pessoa fala assim: ah não, você é só um homem de Deus, irmão. Nós não só somos um homem de Deus, nós somos homens enviados
por Deus para fazer a vontade de Deus e a obra de Deus. E olha o que Isaías disse, a resposta de Isaías. Disse eu, ele está falando, depois de ver Deus, a purificação de Deus, e a comissão, ele diz assim, envia-me a mim, irmãos. A grande questão é, será que todo chamado hoje é enviado por Deus? Eu vou dizer que não. Eu vi uma cena, que me mandaram um vídeo, de um grupo que se organizou para consagrar um irmão. Na igreja não se consagra ninguém, irmãos. Quem consagrava crente na igreja primitiva, irmãos? Quem designava para o ministério era a igreja local. É os irmãos reunidos que reconheciam o ministério daqueles irmãos que estavam servindo a igreja local. Não existe ninguém que vem de fora e se coloque sobre qualquer irmão, indique esse irmão para o ministério. Você pode fazer uma bagunça na igreja, porque talvez aquele irmão não seja chamado, não seja enviado, não seja comissionado. E quando eu vi o vídeo, irmãos, meu coração chorou. Porque está aqui diante de nós, Moisés é comissionado por Deus. Ninguém colocou Moisés para liderar o povo, foi Deus. Quem colocou Isaías foi Deus. A quem enviarei e quem há de ir por nós. E vou mais longe, isso nem começa agora. Se Deus não te chamar antes de você nascer, por isso que o seminário está cheio de pessoas estudando a Bíblia, que nunca foram chamados para cuidar da igreja local. Quer ver? Olha só, Jeremias 1,5 diz assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que você saísse do ventre da sua mãe, preste atenção nisso aqui, eu te consagrei e te constituí um porta-voz, a minha boca para as nações, irmãos. Ninguém se coloca no ministério, ou você nasce para isso, ou Deus te estabelece para isso, Deus coloca sentimentos santos no seu coração para isso, por isso que a sua vida nada dá certo. Você já percebeu? Você tenta escapar para a esquerda, para a direita, mas existe uma coisa chamada comissão. O que é comissão, irmãos? É igual Jeremias. Jeremias não adianta, não adiantava. O rei jogou ele lá dentro, lá daquela cisterna, cheia de fezes, com água, para tentar calar a boca dele. Mas ele era profeta constituído por Deus quando? Antes dele nascer. Se lembra de João Batista? João Batista é alguém que tem um testemunho de Jesus antes dele nascer. Há uma profecia sobre ele. Quando ele é gestado no ventre de Isabel, da sua mãe, há também um chamamento, porque ele já é cheio do Espírito Santo, antes dele nascer. E quando ele nasce, qual é o cenário? O templo religioso, a religião judaica, as ofertas oferecidas. Quem é o pai de João Batista, irmãos? Zacarias. Zacarias é da linhagem sacerdotal. Vamos usar uma linguagem contemporânea. Ele é filho de pastor. Ele é filho de presbítero. Só que o que nós vemos é um chamado atípico para João Batista. Em vez dele estar lá no templo de Salomão, oferecendo no ato exterior um sacrifício, sangue derramado, para pegar o sangue, passar pelo lugar santo e entrar no santo dos santos, lá diante da tampa do propiciatório, derramar o sangue para que o povo fosse perdoado dos seus pecados. Aonde João o Batista estava, irmãos? No Jordão. Fazendo o quê? Gritando para o povo. Arrependei-vos! Porque, mas como assim não é o povo de Deus? Não está no templo que Deus deu? Não tinha as leis que Deus deu?
mas tinha um templo sem Deus, a lei sem Deus, o sacerdócio sem Deus, os cultos sem Deus, a adoração sem Deus. Por que João Batista está gritando de dentro do Jordão se ele era para estar com a estola sacerdotal, com a mitra, lá dentro do Santo dos Santos, levando aquele povo como sacerdote de Deus? Ele está no... Porque, irmãos, Deus não queria mais nenhuma adoração vazia daquele povo. Qual era o caminho a partir de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então quem é João Batista? Por que João Batista é um homem enviado por Deus? Porque João Batista, aqui o texto diz que ele vem dar testemunho da luz. Qual é a questão hoje, irmãos? Que a maioria das pessoas que é enviadas por Deus hoje, que se autodeclaram enviados por Deus, o testemunho é deles. O que eu faço, a minha vida, como eu me conduzo, olha como eu sou um padrão de pai, de marido na minha casa, criação de filhos, olha como eu educo meus filhos. Irmãos, esse testemunho não é o testemunho de João Batista. Qual é o testemunho de João Batista? O testemunho de João Batista, a gente percebe que começa justamente no deserto. O Senhor nunca vai levantar nenhum servo do Senhor numa aspiral de um lugar muito alto, irmão. Quem é que levou Jesus no pináculo do templo? Lá no pináculo, o que é o pináculo do templo? É a parte mais alta do templo. Quem é que estava lá no pináculo do templo para exaltar o homem? É o diabo, irmão. É o diabo que gosta de testemunho. Olha quem eu era, olha como que eu vivia, olha a minha vida pregressa. Irmãos, a nossa vida pregressa não conta. O que nós fizemos ou deixamos de fazer, nenhum servo ou nenhum filho de Deus precisa ouvir. O que as pessoas precisam ouvir é justamente o testemunho que João Batista deu quando foram para ele e perguntaram a ele: você é o Cristo? Você é o enviado de Deus? João Batista falou: vocês ainda não entenderam. Porque a religião cegou o judaísmo. O que é religião? A palavra latina significa ser levado para Deus. Eles começaram a entender que tudo estava relacionado àquele quadrado, igual essa mesa. Com o tempo, todos os métodos, todas as maneiras, todas as crenças vão ficando quadradas. Não perceberam não que a maioria dos movimentos cristãos vão se enquadrando dentro de um padrão que, se você falar contrário daquilo, eles falam assim: não, nós temos uma tradição que nós vamos manter essa tradição. Se lembra daquele homem perto lá do tanque de Betesda? Que estava 38 anos. O anjo descia, movia as águas. Aí Jesus apareceu perto do tanque. E quando Jesus viu aquele homem paralítico, Jesus falou: levanta, toma o seu leito e anda. Qual foi o conceito da religião? Não era se o homem paralítico voltou a andar. Eles adoravam o tanque. O amor deles estava na tradição daquele tanque, daquela água e daquele anjo, e muito mais. Eles falaram assim: por que você foi curado no sábado? Quem é esse homem que te curou no sábado? Percebeu o que o judaísmo se tornou? Uma religião vazia. Muitas coisas chamadas em movimentos cristãos se opõem a muitos servos do Senhor. Por quê? Por quê, irmãos? A tradição é maior. Então, se você for falar aqui, nós temos só a Bíblia, louvamos o Senhor e reunimos para orar, as pessoas vão falar assim: você está louco? Um irmão falou assim para mim: isso é muito pouco para Deus. Você entenderam, irmãos? João Batista vai falar: eu não sou o Cristo. Olha quem ele diz, João 23, ele diz assim. Então ele vai dar uma resposta. Isso aqui é chocante. A igreja se esqueceu desse chamado ministerial de servo do Senhor. Por isso, tantos servos do Senhor, metidos com política, metidos com a esquerda, com a direita,
dando pitaco nisso, pitaco naquilo, dizendo que é aquilo, irmãos. Olha só, João 1,23, João vai dizer quem ele é. Ele diz assim: eu sou uma voz que clama no deserto. Irmãos, que o Senhor busca são ministros com vozes clamando. Não é para resolver o problema de Rio Grande do Sul, se é a esquerda, se é a direita, se é o centrão. Não, irmão. O que o Rio Grande do Sul precisa são de pessoas com um chamado como uma voz profética, irmão. Chamando aquele povo rebelde, idólatra, fanático, por espiritismo, por crenças desviadas da Bíblia, pelo falso evangelho da prosperidade, da missão integral, pessoas chamando, gritando naquela região, no meio da catástrofe, no meio da derrota mesmo. Deus só de horror, luz, foi quando os filhos de Israel estavam derrotados no Egito, na Babilônia, irmãos. Deus, não tem outra maneira de Deus despertar um remanescente. É uma voz que clama, irmão. Que todo ministro na igreja local aprenda que nós não somos chamados para ficar falando coisas bonitinhas. Hoje pensa que um irmão falou assim para mim: não, a nossa mensagem tem que ser mais sociável, para a gente se relacionar com todo vínculo da sociedade. Ele nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia, irmãos. Ele nunca abriu a palavra de Deus. Porque o chamado de João é justamente ele era amigo de governante, ou não? Era. O rei amava João. Até João falar a verdade. Essa mulher que você vive, Pôncio Pilatos, Herodes, essa mulher, ela não é sua. Só que ele amava João Batista. Mas João Batista era uma voz solitária. O que é o deserto? Depois que Israel sai do Egito, Deus leva eles para o deserto. Para que deserto? Para perder tudo que aprendeu no Egito. Já viu matéria da Discovery sobre o deserto? Como que é? O que tem no deserto? Tem nada. É sol escaldante, serpentes que ficam lá. É um lugar ermo, sem água. Olha a experiência de Jesus depois de batizar, tentado pelo diabo. Qual é a experiência de Jesus? Deserto. Deus não tem outro caminho se Ele quer te usar no ministério, mano. William. Todo caminho quer ver um servo do Senhor sendo levantado para usar. Sofrimento, perda, derrota. Ministério é deserto, não é o pináculo do templo. Pináculo do templo, quem leva Jesus para mostrar a riqueza e o glamour de Jerusalém é o diabo. O caminho que o Senhor dá para o filho dele é o deserto. É sempre o caminho do deserto. Por quê? Você lembra de Paulo? Quando ele é salvo no caminho de Damasco, ele começa a entrar na cidade, começa a pregar, causar problema. Os irmãos pegam ele e mandam ele para onde? Para o deserto da Arábia. Percebe? Moisés experimenta o deserto. Jesus experimenta o deserto. E Paulo experimenta o deserto. Por quê? É uma voz que clama. Então, irmãos, não espere ser abraçado por outros irmãos em Angra dos Reis. Nosso caminho é sempre solitário. O que é o deserto? É um lugar de solidão, irmãos. É você com Deus, na experiência com Deus, conhecendo Deus, se aproximando de Deus. É onde Deus fala, é onde você entende que você precisa buscar mais o Senhor. Todo ministério que te coloca só uma visão de proeminência não é um chamado do Senhor. Que você está sempre em exibição, você é sempre público. Todo mundo te vê, todo mundo te busca. Se lembra quando lá em João 8, depois da cura, né, capítulo 6 da cura, aí ele multiplica os pães. Quando chega em João 7, ele fala da festa, que aquela festa judaica era uma tradição religiosa, que precisavam tomar essa água viva, que iriam fruir. Chega em João 8,
O diagnóstico é que o ministério do Senhor é um ministério visível para toda a região. E os discípulos falaram: todo mundo te busca. O que você faria se todo mundo em Angra dos Reis agora fosse na sua casa, na sua casa, na sua casa? O que você faria? Não, minha porta é aberta. Tem alguns até colocariam uma faixinha, né? Vem receber oração. Ministério de oração, irmãos. O termo que João usa, o evangelista, é que Jesus falou para os discípulos: vamos sair daqui e vamos para outros lugares. Ué, porque Jesus não estava atrás de providência. Ministério não é o quanto você aparece. Não é o quanto Deus realiza por meio do seu chamado, irmão. O engano da igreja contemporânea é achar que ministério é um elo para que seu nome, para que a sua obra apareça. Não é. Nós somos uma voz, porque ele é uma voz que clama no deserto. Olha só, João 3, 29 e 30 diz assim: o outro feito, João se apresentando, diz assim: o que tem a noiva é o noivo. Isso aqui é ministério. Quer saber o que é ministério? Presbitério, na igreja local, ministério pastoral, diaconisa ou diáconos na igreja, é isso aqui. O amigo do noivo que está presente ouve e muito se alegre com a voz do noivo, pois a alegria dele já se cumpriu em mim. Ministério é isso aqui: convém que ele cresça e eu diminua. Ministério não é nunca o nosso crescimento para o pedestal. O ministério é sempre um decréscimo, é sempre quanto menos você aparecer, melhor é, irmãos. Aonde está a nossa visibilidade? É no ministério da palavra, no ministério da oração, é no cuidado pastoral dos irmãos. Só que hoje parece que existe a síndrome de Lúcifer. Todo mundo quer aparecer, esqueceram que nós somos o amigo do noivo, irmãos. Nós não somos aqueles que tomam o lugar do noivo. O lugar do noivo é dele. A glória é dele, a igreja é dele. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva de Jesus. E hoje me parece que o ministério deixou de ser uma voz e deixou de ter uma visão de noiva. Os ministros sempre arrogantes, querendo sobressair sobre o povo, querendo ter proeminência. Nesse vídeo, eu alertei os irmãos lá. Falei: nunca se coloca um neófito no ministério, um menino no ministério. Não existe chamado para menino e criança, irmãos. Deus não vai usar esse negócio de família, que é da família, e que agora a igreja que é da família, e esse que é da... Irmãos, isso é antibíblico. Igreja não é da família, não é quem nasceu da família. Quem é da família que vai assumir o ministério da igreja porque é da família. Irmãos, nós somos amigos do noivo. E a alegria do noivo, qual é a alegria do noivo? É que, ele diz assim, é que essa alegria que o noivo tem já está completa em mim. Você quer entender qual é a alegria de João Batista? Tinha discípulos? Tinha. Você vai negar que ele tinha um discipulado? Claro. Era assim, tinha os discípulos de João, sabia disso, né? E os discípulos de Jesus. Até ele ver Jesus vir. Quando ele viu Jesus vir, Natanael e Filipe ouviu da boca de João Batista. Quando ele falou assim: tá vendo lá, ó? Não sou eu não. Caminho a seguir é ele. A direção que eu vou dar para vocês agora é que o meu ministério tem que levar vocês para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Quem falou isso, irmão? Foi João Batista. Imagina os discípulos falando: você quer dizer então que a gente deve seguir? Claro. O chamado de todos os irmãos no ministério é conduzir a igreja a Jesus, a Cristo. Ministério que não coloque Cristo no centro, que exalte a Cristo, que glorifique a Cristo, não é ministério, irmãos. É um ajuntamento de homens que resolveram manipular qualquer grupo. E o irmão me perguntou: o que você acha disso? Desse vídeo? Eu falei: é um grupo manipulador, que manipula as coisas. Ministério é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai, segue, Natanael.
que ele sabia que ele ia ser preso. Ele é profeta. E eles tinham que seguir o Filho de Deus. Terceiro, irmãos, a gente percebe que o ministério de João 5,35 diz assim: eu sou uma lâmpada que arde e ilumina. Aí diz assim: por algum tempo eu me alegro na luz dele. Ele não tem luz nenhuma para dar para ninguém. Iluminação. E hoje a maioria desses falsos apóstolos e falsos profetas tem uma luz pessoal. Eu estava numa comunhão, o irmão falou: não, esse irmão tem uma luz. Deus ilumina algumas coisas para ele. Ele precisa estudar a história da igreja. Nós temos 2000 anos de história da igreja, irmãos. Desde a pré-reforma, a reforma, o movimento, os puritanos, os contemporâneos, irmãos. Não tem nada que Deus fale comigo se Ele já não falou na longa história da igreja. Já está tudo documentado, já está tudo escrito. E a gente vai mais longe. O canão do Novo Testamento está fechado. Não tem nenhuma revelação adicional para a Bíblia. Não tem que contextualizar a Bíblia, atualizar a Bíblia. É a palavra de Deus e ponto final. Nós só somos uma lâmpada, entendeu? A lâmpada recebe o quê? Energia. Nós só somos energizados pela ação do Espírito Santo que ilumina o nosso coração para a gente se colocar sobre os ombros daqueles que viveram antes de nós. Calvino, John Wesley, George Whitefield, ou mais atualmente John Piper, John MacArthur, Lincoln Duncan, Marcos Granconato. Irmãos, são servos do Senhor, mas nós não temos luz pessoal. Aí nessa comunhão eu abri a boca. E nessa comunhão, quando eu falei, a irmã falou assim para mim: você tem uma luz que ninguém tem. Aí eu lembrei de Lloyd Jones, quando foi elogiado. Que pregação, hein? Aí o Lloyd Jones falou, bateu e falou: não, irmão, você é o primeiro a falar, isso aí foi o diabo. O segundo é você. Percebe? Aí ela falou: da onde vem isso? Eu fiz uma lista de livros e dei na mão dela. Isso aqui sabe de onde veio? John MacArthur. Um comentário de John MacArthur. Nós não temos iluminação nenhuma. A única coisa que o Espírito Santo faz é acoplar ou colocar unção nas nossas palavras para que as palavras que Ele tem dito se firmem como verdade. Por isso que nós cremos que o Espírito Santo atua, Ele opera, Ele ministra. Mas não cremos que num quartinho escuro nós ficamos de joelho falando: fala alguma coisa. Não vai falar, Ele já falou. Já está escrito na história da igreja. E aqui João está dizendo: eu só sou uma lâmpada. Por quê? Como lâmpada, o testemunho de João, os versículos 7 a 9, é o testemunho da verdade. Que é o mesmo testemunho, para a gente adiantar, de Pedro. No dia de Pentecostes, Pedro se levanta em Atos 2,40 e com muitas palavras, Lucas diz que Pedro, pregando no dia de Pentecostes, ele deu testemunho da verdade. Que palavra? O Antigo Testamento não tinha outra palavra. Então a Bíblia foi interpretada à luz do Espírito Santo derramado para que todo mundo entendesse que Pedro está dando testemunho de que não dele. Ah, olha, eu estava lá num barquinho, perto do mar. Eu estava lá com os peixinhos. Mas Pedro era quantos peixes? 5 peixinhos. Não. Qual foi o testemunho de Pedro no dia de Pentecostes? Vocês mataram o autor da vida. Vocês crucificaram o Filho de Deus. Mas Deus não deixou ele lá no túmulo, ele o ressuscitou ao 3º dia, de quais nós somos testemunhas e vocês também são. Eles falaram: o que nós vamos fazer agora, Pedro? Pedro falou: não, agora vem a parte B do meu testemunho. Não, irmão, Pedro falou: arrependei-vos. Mesma mensagem de João Batista. Então, o testemunho de Pedro é o mesmo de João.
João Batista e de Paulo. Paulo diz assim, né? Atos 20, 21, testificando para judeus e para os gregos, olha, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério não muda. Não muda. O ministério é testemunhar. E o ministério de Paulo e Pedro apontam para o ministério do Pai, o ministério do Filho, o ministério do testemunho do Espírito e o ministério da Palavra de Deus, que jorra luz para nós. Não temos nada no ministério que o nosso testemunho não aponte para o Pai. Qualquer ministério que o testemunho é da pessoa, nós estávamos conversando ontem. Ontem ele estava indignado aí, eu falei, meu Deus, o irmão está... ele está indignado. Mas a gente fica indignado, irmão. Tudo é ele, o que Deus fez, como Deus age, e porque eu sou o centro. O homem não é o centro de nada, irmão. O homem é um miserável, um desgraçado, um pecador. Você quer ver o homem? Olha para o Rio Grande do Sul, é aquilo lá. São cadáveres, necessitados, implorando por ajuda. Nós somos testemunhas do Pai. Olha só o que João 5,37 diz. O Pai que me enviou, esse mesmo é que Jesus fala que dá testemunho de mim. E vocês jamais teriam ouvido a sua voz se não fosse de outra forma, senão por aquilo que eu falei. Jesus está dizendo, o meu testemunho vem do Pai. E quando eu falo, eu autentico o que o Pai tem que falar. Você entendeu, irmão? O nosso testemunho no ministério, no presbitério, no diaconato, na diaconia da igreja, é um testemunho que aponte para o Pai. Olha para o Pai. A glória do Pai. Agora esse negócio que você fica falando meia hora a sua vida. O irmão falou assim para mim, usa a oportunidade de dar testemunho da situação do seu filho. Você está louco, irmão? A situação do meu filho é para que Deus seja glorificado na miséria dele. Você entendeu? E se Deus quiser curar ele, vai curar. Se não curar, nós vamos caminhar com ele, tratando ele. E Deus sendo glorificado. Nós não queremos que aleijado ande, não, irmão. Nós não queremos simplesmente que o coxo ande, que o cego enxergue. Que mais tem é coxo andando, é cego vendo, indo para o inferno. Mas o nosso testemunho tem que apontar para o Filho. Respondeu Jesus e disse, posto que eu testifico de mim mesmo. Ele está falando, não, o testemunho que o Pai dá de mim, eu vou dizer para vocês, eu testifico sobre mim mesmo. É o Filho de Deus. Ele diz assim, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde eu vim e sei para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde eu venho e nem para onde eu vou. Jesus está sendo claro. Vocês não sabem nada sobre mim, mas eu sei que eu, na criação estava lá. Eu vi os céus e a terra serão criados. Eu vi Satanás cair. Eu vi os anjos se rebelar. Irmãos, Jesus não é uma criatura criada pelo Pai. Jesus é Deus, eternamente Deus. E Ele está mostrando que o testemunho dele diante dos homens era que Ele é Deus. Então o nosso testemunho aponta para a nossa vida. Como que é a nossa vida? Nós somos uma voz. Quem é? O irmão falou, qual é o nome do seu ministério? Vou te dar 3. Não, você tem irmãos em Angra, tem irmão em tal lugar, tem nome. Falei, vou te dar 3 nomes do meu ministério. Voz, noiva e lâmpada. É o nome do seu... Ministério é uma voz que clama. Ministério, você se submete ao noivo e se alegra com a alegria do noivo. Em ministério você reconhece que Ele é a luz, você não é a luz. Você só reflete o testemunho dele, que o Pai deu sobre ele, o testemunho que ele deu sobre si mesmo. E terminando, o testemunho último final que o Marlon tem compartilhado aqui, que é o testemunho do Espírito de Romanos 8, mas João 15, 26 fala a mesma coisa de Romanos 8, que Paulo fala. João, o evangelista, diz assim, quando porém vier o Consolador, que eu enviarei, o eu fala do Filho. Na glória, quando o Filho entra na glória, o Pai e o Filho, João diz assim,
vai ser enviado da parte do Pai, pelo que eu também enviarei. O Pai e o Filho, ele diz assim, enviará o Espírito Santo da verdade, que dele procede, e ele, olha aqui isso aqui, irmãos. Sua indignação é real, irmãos. Porque o Espírito Santo só dá testemunho do Filho. Nunca é meu. O irmão falou, por que no início da sua mensagem você não coloca pastor Fábio? Porque não interessa. Tem nenhum presbítero Fábio. Não interessa. Sempre há o testemunho acerca do Espírito que apronta para o Filho. Nunca sobre mim, sobre minha vocação, o meu ministério, a minha obra. Recebi um e-mail de um falso profeta. Falou, eu queria você colaborando comigo na obra. Aí lá ele mostrou que o testemunho daquele grupo é dele. Que a obra é dele. Irmãos, está aqui João 15, 26. Eu vou enviar o Consolador da parte do Pai, porque o Espírito Santo, ele tem que dar testemunho de Jesus Cristo. Ministério na igreja. Houve um homem enviado por Deus. Somos chamados ao cuidar da igreja local. Nós devemos ser uma voz, uma noiva, uma lâmpada que aponte para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. O que decorre disso é porque nós somos chamados mesmo. Não precisa se esforçar para fazer nada. Você só precisa se colocar como uma voz. Uma voz pastoral, uma voz profética, uma voz evangelística, uma voz de mestria. Depende do seu chamado. O que Deus te deu, não me deu. Aqueles 5 dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, talvez esteja em você, mas não em mim. Talvez Deus me chamou só numa posição como um expositor bíblico. Aquele que leva a palavra, explica a palavra, conduz irmãos. Mas essa questão da igreja, Deus deu os seus dons ao seu povo, ao seu corpo. Para quê? Para que nós, como voz profética, a noiva de Cristo, a lâmpada que não tem luz própria, nós falemos para todo mundo que o nosso testemunho é do Pai. Que o nosso testemunho é do Filho. E que se somos cheios do Espírito Santo na vida da igreja, é porque nós vamos levar todo mundo para Jesus. E estão esperando uma resposta desse e-mail para mim me associar com esse ministério até hoje. Nós não queremos associação com quem traz glória ao seu próprio ministério. Pelo contrário. Ministério é assim, Deus te dá, Deus conduz as pessoas e você não recebe glória nenhuma por qualquer coisa que você fez. Não precisa ficar ligando para ninguém para dizer o que está acontecendo, como que está, quanto tem no caixa da igreja. Não precisa nada disso, irmão. Ministério é igual João Batista falar para Jesus, né? Quem é João Batista? Aí Jesus falou, o meu é primo dele, né? É primo de Jesus. Ele falou, o meu primo, você quer saber quem é João Batista? Ele não comia. Falei, não, ele não comia. Ele só tomava mel, ele era um nazireu, meu filho. Era igual Sansão. Mel, silvestre e gafanhoto. Aí o povo falou, não, nós sabemos, ele era estranho. Estranho, ministério estranho dele, né? Aí Jesus pegou eles e falou assim, e vocês falaram que ele tem demônio. É assim que eles tratam a gente. A gente não é nem muito associável. Aí Jesus falou, mas eu, filho do homem, eu vim comendo e bebendo e se alegrando vocês. Não consideram nada. Então não vamos esperar a aprovação de homens. Tapinha nas costas. Tá vendo, Amadeu? Seja bem-vindo. Não. Você quer entender o que é esse grupo aqui reunido em Angra? Nós somos uma voz. Você ainda não entendeu?
Nós somos uma voz. Nós somos a noiva. Somos uma lâmpada. Você lembra que Jesus falou? Ninguém pega o alqueire, a lamparina, né? E coloca debaixo do velador. Mas coloca, nós somos essa lâmpada do candelabro que coloca sobre o alqueire, ilumina toda a casa. Como você orou, irmão. Nós somos chamados como casa do Senhor, como membros da igreja local, do corpo de Cristo, a iluminar os irmãos. Chegou. Qual é o lugar do William? O William sempre esteve aqui. Se o outro voltar, qual é o lugar dele? É aqui, irmãos. Você entendeu? Se o outro voltar, qual é o lugar dela? É aqui. Nós não vamos colocar ninguém para fora, porque a igreja não é nossa. Aleluia. Nós não temos igreja na mão. Nós não morremos. Quem morreu não morreu. O irmão falou assim para o outro, nós temos que botar esse irmão para fora. Aí o irmão falou, então tá. Coloca você, porque eu não morri pela igreja. Eu não derramei o meu sangue na cruz. Disciplina é outra coisa. A disciplina da igreja, que é uma igreja já antiga, né? Você já reúne há muito tempo. Sabe o que é a disciplina do Senhor? A disciplina na igreja local. Mas nós somos uma voz. Arrepende-se. Qual é o chamado de João Batista? Arrependei-vos. Como noiva. Se arrepende, traz para se alegrar com o noivo. Né? Depois que se arrepende, se alegra com o noivo, ele vai ganhando luz. A lâmpada é para isso. Para que é a lâmpada? Para iluminar. Aonde é a lâmpada? O salmista Davi disse que a palavra de Deus é lâmpada. Você quer limpar um irmão? Trazer um irmão para o lugar que ele deve estar? Não fica dizendo o que é certo e o que é errado não, irmão. Quer iluminar um irmão, guardar um irmão, dá a lâmpada da palavra, a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, qualquer ministério que não tenha a voz, o sentido da igreja como a noiva de Cristo, caminho da luz espiritual, a lâmpada, o testemunho do Pai, o testemunho do Filho, irmão, rejeita. Te louvamos nessa noite. Vamos com temor, Senhor, porque sabemos que não é fácil falar num tempo de tanta negridão espiritual, tantas catástrofes naturais acontecendo. Senhor, e vemos que a igreja continua infantil, menina, mas como uma voz que clama no deserto. Senhor, nessa noite, nós queremos pedir, o Senhor nos dê mais o caminho da maturidade. Queremos mais viver como a noiva do Senhor, se alegrar com seus feitos, sua obra, seu sangue, derramado como propiciação pelos nossos pecados. Nós não queremos a posição do noivo, o lugar do noivo. Nós queremos nos alegrar contigo, Senhor. Te alegrar no ministério, na nossa casa, com os filhos pródigos que estão voltando, com aqueles que estão feridos, com aqueles que estão com um coração aflito. Nós, como amigo do noivo, nós queremos preparar a noiva para que ela entre na eternidade. Aleluia! Não nos deixe ser pessoas que acusam os outros, atacam os outros. Não queremos nivelar ninguém na igreja. Nós queremos simplesmente nos alegrar contigo, Senhor, e dizer como Abacuque, aviva a sua obra, Senhor, através dos anos. Não deixa a sua obra findar aqui, nem em qualquer outro lugar, porque cremos que aquele que começou boa obra em nós há de completar até a vinda do teu Filho. Nenhum que o Senhor chamou, predestinou, justificou, reconciliou, se tornou filho, vai ser deixado para trás. Cremos que todos virão, todos retornarão e todos te buscarão, mesmo com fraquezas e fracassos. Só abençoe os seus filhos, ministério da igreja, abençoa a nossa comunhão amanhã, possamos desfrutar mais da sua pessoa, estar reunidos para a glória do seu nome, que o teu Espírito Santo nos ajude no louvor, nos ajude nas orações, nos ajude na palavra, Senhor, e continue abençoando a igreja de Angra, Senhor,
Use-nos como vasos fracos no ministério, como pessoas frágeis, como Paulo diz, para que a excelência do poder não seja do vaso, mas do tesouro que está dentro do vaso, para que a glória seja sua, Senhor. Usa-nos no ministério, mas que a glória e o testemunho seja seu, Jesus. Que no final todos possamos olhar e dizer: glorificado seja o Senhor. Aleluia. Isso nos abençoa. Que nós pedimos em nome do Teu Filho. Amém.